Olá, pré-candidato, tudo bem com você? Bom, estamos de volta aqui com o nosso canal, trazendo para você mais conteúdos relativos a marketing político, a comunicação eleitoral e a branding partidário. É claro, sempre trazendo informações aí que servem tanto para quem tem pretensões eleitoreiras, como para os profissionais da comunicação eleitoral e do marketing político, como também, é claro, para aquelas pessoas que são entusiastas da política e gostam de estar inteiradas de tudo aquilo que acontece nesse mercado tão bacana, né? E hoje a gente vai falar de um assunto que eu particularmente gosto muito, né, que é o posicionamento político. O que é posicionamento político e a importância de se ter posicionamento político e bandeiras partidárias. Meu sapientíssimo professor Marcelo Vitorino, em uma de suas aulas, ele usa uma frase que eu acho muito interessante, que diz o seguinte: passarinho que fica em cima do muro toma pedrada dos dois lados, né? Eu acho muito interessante porque isso aí nos remete àqueles pré-candidatos ou aqueles candidatos ou até mesmo aqueles detentores de mandato eletivo que, por medo de tentar desagradar determinada parcela da população ou do eleitorado, não se posicionam diante de assuntos polêmicos, não se posicionam diante de assuntos que estão em pauta, que estão na agenda das discussões políticas naquele momento. Isso aí acaba gerando um pré-candidato, um candidato ou um detentor de mandato eletivo sem personalidade política, aquele que simplesmente concorda com a opinião dos outros e vira aí o chamado Maria vai com as outras. Isso não é bom, porque isso não fortalece o detentor do mandato eletivo, o pré-candidato ou o candidato como marca. Ele não, a partir do momento que ele não tem posicionamento, as pessoas não vão lembrar daquele pré-candidato, né, quando elas ouvirem sobre determinado assunto. No marketing corporativo, a gente usa muito isso aí, da marca, de determinada marca, ficar na cabeça de dos clientes, né, a ponto de que quando ele ouvir determinada palavra que se refere àquela marca, né, ele lembrar daquela marca em específico. Por exemplo, se eu falar agora a palavra refrigerante, muito provavelmente você vai lembrar da Coca-Cola, né? Porque ela é muito bem posicionada nesse sentido. E no marketing político é importante também realmente que o eleitor, né, ele perceba em você esse posicionamento. É importante que ele defenda bandeiras partidárias, bandeiras políticas, mesmo que ele seja aí alinhado a um espectro ideológico de direita ou um espectro ideológico de esquerda ou até mesmo ao centro. É importante realmente que ele se posicione, né, que ele tenha opinião sobre os assuntos que estão em pauta na agenda social neste momento, né? Nós temos aqui, por exemplo, eu falei de direita e de esquerda, até já trouxe conteúdos relativos a esses conteúdos, né? A esses espectros ideológicos aqui no nosso canal. Você pode voltar aí e assistir esse conteúdo novamente se você quiser, mas é interessante que hoje, na verdade, dentro desses espectros de direita e esquerda, estudando, realmente a gente percebe que direita e esquerda acabaram se tornando conceitos ultrapassados. E hoje, na verdade, nós temos outros posicionamentos. Por quê? O que acontece? A direita e a esquerda, em determinados momentos, em algum momento, elas vão se cruzar, né? Vão defender pautas em comum, vão defender causas em comum, porém com abordagens diferentes, né? A gente já até falou sobre essa questão da diferenciação de direita para esquerda aqui, né? Por que eu tô falando isso? Para você pelo menos ter uma orientação, você que é pré-candidato, você que está começando na política agora, para você ter uma orientação, para você realmente poder perceber quem você é ou o que você é no cenário político e já começar a se posicionar, né? Hoje nós temos basicamente três grandes grupos, né? Nós temos aí o social-democrata, nós temos os conservadores e nós temos os liberais, que também são os chamados progressistas. Esses três tópicos acabam que viraram subdivisões dessa chamada direita e esquerda, né, que nós já trouxemos esse assunto aqui, né? Mas vamos lá então, o que são os sociais-democratas? O que é um social-democrata? O que ele defende? Um social-democrata, basicamente, ele defende liberdades civis, né? Que aí já entra a questão de casamento entre pessoas do mesmo gênero, enfim, né? Democracia representativa, que é o que nós vivemos no Brasil hoje.
proteção do Estado ao cidadão, ou seja, o Estado tem aquela incumbência de proteger o sujeito socialmente, enfim, né? Segurança social e assistência social gratuita. Quando nós falamos assistência social gratuita, o que nós estamos querendo dizer? Saúde, educação, justiça e segurança pública, todas ofertadas gratuitamente pelo Estado, né? Isso defende o chamado social-democrata, né? Quais são as pautas, então, atreladas a isso que um social-democrata defende? Cotas para equilíbrio de desigualdade, seja uma cota de gênero, uma cota de raça ou uma cota social que leva a questões de pobreza em consideração. Programas de transferência de renda, como por exemplo Bolsa Família, Bolsa Escola, Minha Casa Minha Vida, entre outros, e tributação de grandes fortunas. Uma outra subdivisão muito interessante são os chamados conservadores. Um grande nome do conservadorismo brasileiro que nós podemos mencionar, né, é o ex-deputado Enéas Carneiro, que realmente bradava, que era um conservador, que defendia aspectos ligados ao conservadorismo, né? O que o conservador compreende? O que ele defende? A concentração de poder, ou seja, um poder centralizado. Nesse sentido, muitas vezes, eles defendem, por exemplo, até mesmo a volta da monarquia, ou um presidente da república com mais poderes diante da população, né? Valores morais e tradicionais, preservação da ordem social e moral. Quando nós falamos de valores tradicionais e morais, nós estamos falando realmente de valores ligados à família tradicional, aquela moralidade que tutela muitas vezes as pessoas ligadas ao conservadorismo. E também valores nacionalistas, como patriotismo, aquela questão do amor à pátria, do amor à bandeira, do respeito à pátria, à bandeira e às entidades nacionais. Quais são as pautas que muitas vezes são defendidas pelos conservadores? Como eu já disse, até mesmo a volta da monarquia, em alguns casos, né, a proibição de matrimônio entre pessoas do mesmo gênero, né? Proibição do aborto em quaisquer ocasiões, em quaisquer circunstâncias, e também eles são contra políticas migratórias, que são aquelas pessoas que vêm de outros países para cá, porque ele entende que talvez isso aí, a migração de pessoas estrangeiras para o Brasil, enfim, para aquele país do qual ele isso aí pode realmente ofender ou disseminar, ou diluir a ordem nacional e a moralidade dentro daquele país, exatamente pela poluição cultural que eles acreditam que isso pode causar, tá bom? Vamos falar agora dos liberais. Exatamente, eles defendem, por exemplo, a liberdade do indivíduo. Eles defendem direitos individuais, eles defendem igualdade perante a lei, eles defendem a proteção à propriedade privada e defendem também o livre comércio. O nacionalista, por exemplo, ele defende muito, o conservador, ele defende muito a indústria nacional, o fortalecimento da indústria nacional. O liberal já não, ele já defende, por exemplo, inclusive o investimento de capital estrangeiro na economia. Essas são algumas nuances, né, nessa diferença aí entre conservadorismo e liberalismo. Qual que é a pauta defendida pelos liberais? Limitação e redução dos gastos públicos, ou seja, eles defendem realmente o Estado mínimo, né? Mínima interferência dos governos na vida do cidadão, direito à posse de armas, fim de cotas de qualquer espécie e fim também desses programas sociais e assistenciais que, por exemplo, são defendidos pelos sociais-democratas e, em alguns casos, pelo conservador. O que acontece? O social-democrata, ele entende que o Estado deve prover condições para o cidadão, né? O conservador, ele entende que o Estado deve tutelar a vida do cidadão, ou seja, o Estado manda e o sujeito obedece, né? E o liberalismo, ele entende que o sujeito deve ser livre de governo. Isso aí abre, inclusive, precedente para linhas de pensamento como o anarquismo, que são contra qualquer forma de governo, enfim, a gente vai falar sobre isso num determinado momento, né? Então, basicamente, essas são as três linhas de pensamento político modernas que nós temos hoje.
o social-democrata, o conservador e o liberal. E nós trouxemos também as pautas e os assuntos que eles defendem. Por que eu trouxe isso? Para você ver o que você, onde você se enquadra. Ah, você é 100% conservador? Você é 100% liberal? Você é 100% social-democrata? Não, ninguém é 100% nada. Foi o que eu disse. Em algum momento, vamos dizer assim, as pautas que você possivelmente defenda vão se cruzar, né? Ou vão se remeter ou ao social-democrata, à social-democracia, ou ao liberalismo, ou ao conservadorismo. Você vai ver pautas em comuns que você pode defender, pautas em comuns que estão aí dentro da agenda setting, dentro da agenda dessas três linhas ideológicas. Você tem que ver o qual você mais se identifica, quais são as pautas que você defende que estão inseridas em maior número dentro dessas três linhas de pensamento. Você é predominantemente social-democrata, você é predominantemente liberal ou você é predominantemente conservador. Você não é 100%, não dá para ser 100% cada um, mas você tem uma linha de pensamento que gera uma predominância em você. A partir disso, né, a gente volta no nosso assunto inicial, que é a questão do posicionamento político. A partir disso aí, você vai ter um norte para você se posicionar politicamente, criar uma agenda de pautas que você vai defender e, com isso, criar estratégias de comunicação que vão ao encontro dessas ideias que você defende. A partir disso, você gera o que a gente chama de posicionamento. Isso gera para você, como pré-candidato, como detentor de mandato eletivo, credibilidade, tá? E principalmente gera reputação. A gente vai falar do mercado da reputação em próximos vídeos aqui no nosso canal, tá bom? Agradeço a você que esteve com a gente, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.